Oi, meus amores! Antes de começar o nosso vídeo, eu queria que vocês vissem bem essas fotos aqui. Essa garotinha bonitinha que vocês estão vendo aí, esse bebezinho de 1 aninho, sou eu. Sou eu com 1 aninho. E vocês vão entender por que eu tô colocando essas fotos aqui quando vocês forem assistir o vídeo. Olha que gracinha que eu tô, gente! Aqui, pessoal, foi no meu aniversário de 3 aninhos. Olha que linda, que princesa, meu Deus, com esse riso forçado. Vocês estão vendo que coisa mais linda esse vestidinho. Quem fez pra mim foi minha avó, gente, que coisa linda. Ai, que lembranças maravilhosas. Aqui, pessoal, essa foto eu recebi ela recentemente da minha tia, da esposa do meu tio, irmão do meu pai, biológico. Isso aqui foi lá no sítio que meu avô tinha. E eu tava até de mão dada com ela. E aí ela mandou essa foto pra mim. Eu tinha 6 aninhos aí. E foi aí, pessoal, exatamente aí que eu iniciei o meu processo de obesidade na minha vida. Eu tinha 6 aninhos. Ou seja, estou com 40, há 40 anos eu luto com essa doença chamada obesidade. Essa foto aí, pessoal, que vocês estão vendo, prestem bem atenção nela. Foi tirada em 2013, no ano que a minha irmã faleceu, e eu cheguei, acho que no meu peso máximo, 220, alguma coisa quilos. Vocês podem ver o tamanho do meu braço. Eu mal conseguia andar, não tinha pescoço, mas foi exatamente nessa época que aconteceu o start, que eu vou contar no vídeo, que eu vou contar aí no vídeo para vocês. 1 ano depois, pessoal, eu tinha conseguido emagrecer sozinha 60 quilos. Fiquei com esse corpo aí que vocês viram. Vocês viram, não, que vocês estão vendo. E outra qualidade de vida, né, pessoal? Outra qualidade. Aí, exatamente aí, eu tava com 160, 170 quilos. Não parece, né? Que eu sou alta, eu tenho 1,74, mas eu tava com esse peso aí. E aí eu tava muito feliz, pessoal. Eu tava pesando 160, 170 quilos, mas com a autoestima de quem tivesse pesando 60, 70. Perder 60 quilos sem medicação, sem ajuda, pessoal, é muito difícil. Tem que ter muita raça. E eu tive muita raça. Eu tive. E eu tava me sentindo bonita. Sabe quando a gente tá se sentindo bonita? Eu tava me sentindo bonita. A autoestima ficou elevada, tudo melhora, né, pessoal? Foi uma época muito boa. Aí, mais uma fotinho. Eu de biquíni, pessoal. Não tava nem de suquine aí. Aí, essa parte de cima era biquíni de cortininha, porque eu tava tirando onda. O peitinho tava caído, mas eu tava tirando onda. Ai, pessoal, e eu consegui manter esse peso, né? Fiquei numa variante entre 160 e 170. Entre 160 e 170 quilos e, enfim. E tem outra, pessoal, olha eu aí na praia. Depois que eu emagreci esses 60 quilos, eu nunca mais coloquei um maiô na minha vida. Eu só usei suquine. Suquine. Eu tô com um suquininho, tô na praia. Eu comecei a me amar de uma forma que eu nunca tinha me amado antes. Foi maravilhoso essa época. Meu Deus. Aí eu tava me sentindo super garota marota, pessoal. Isso aí foi quando eu conheci o meu ex-noivo. Vai fazer 4 anos atrás essa foto. 4 anos atrás, pessoal. Nem parece, né? Mas porque eu engordei tudo de novo. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui para recomeçar. Todas as vezes que for preciso, eu vou recomeçar, pessoal. Essa Catarina que vocês estão vendo aí, que é uma Catarina de 4 anos atrás, ela vai voltar. Ela vai voltar, se Deus quiser. E Ele vai me dar forças para que eu consiga chegar no meu objetivo. E essa é a minha versão atual. Essa foto eu tirei semana passada, lá no salão da minha manicure. E tinha um espelhão lá, eu aproveitei para tirar. E tô eu aí, pessoal, recomeçando com menos 10 quilos. E vamos que vamos. Vamos com tudo, pessoal, com tudo.
tô eu aí. Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus, pessoal. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a vocês pelo carinho, pelo acolhimento, pelas mensagens super positivas que eu recebi ontem, no vídeo de ontem, de vocês. Vocês são incríveis e eu não esperava menos do que aconteceu. Muito obrigada a todo mundo que tá aí nessa torcida comigo, a todo mundo que vai pegar na minha mão para ir comigo nessa jornada, que é uma jornada longa, mas eu tenho certeza que com o Senhor, com a minha família, com os meus amigos e com vocês, eu vou conseguir, vou ser mais do que vencedora. Então, pessoal, ontem eu falei para vocês, né, dando uma pequena recapitulada, que eu ia começar a dividir com vocês aqui o meu processo de emagrecimento e eu ter um quadro aqui onde eu iria falar sobre o meu emagrecimento. Não sei se eu vou falar uma vez na semana, duas, de 15 em 15. Eu vou fazer o seguinte, quando tiver assunto, eu vou vir aqui e vou falar com vocês, né? Fica assim. E eu tô querendo que vocês me deem opinião, que vocês deixem aqui escrito nos comentários um nome para eu colocar nesse quadro. Como é que vocês acham que deve ser? Emagrecendo com a gorda? Enfim, qualquer coisa que vocês acharem que combina para ter o nome desse quadro. Eu vou olhar todos os comentários e eu quero que vocês que coloquem o nome nesse quadro que vai ter, né? Tem o Gorda Conta História, tem o Gorda Vai na Sua Casa, tem Cozinhando com a Gorda. Mas eu quero que esse quadro vocês coloquem o nome, que vocês acharem legal. Aí vocês vão botar aqui pra mim e eu vou escolher um. Combinado? Então tá bom. Então, pessoal, só para iniciar essa série, depois eu vou fazer uma playlist aqui no canal com o nome, né, do quadro, e todos os vídeos relacionados a ele eu vou colocar nessa playlist, tá bom? E como vocês já me conhecem aqui mais ou menos há 8 meses, quem tá aqui comigo desde o início, tem gente que chegou agora. E no vídeo, se você não viu o vídeo de ontem, vai lá assistir o vídeo de ontem para você poder entender o que eu tô falando aqui, tá bom? Porque eu também não posso ficar sempre repetindo, que senão o pessoal que vê todo dia fica cansado, né, pessoal? Então, assim, eu queria contar para vocês lá do início, eu queria contar como é que foi o meu processo com a obesidade. Como é que foi, Catarina? Você nasceu gordinha? Você já nasceu obesa? Eu escuto, já me perguntaram se a minha mãe tinha problema de diabetes, enfim, que parece que o bebê nasce grande. Então, eu vim aqui explicar algumas dúvidas e vim aqui também contar a minha história para vocês de como surgiu a obesidade na minha vida. Então, bora! Eu sei que vocês gostam de me ver hablar, eu sei, dá uma fofada aí na almofada, que eu vou tentar resumir. Eu sou difícil de resumir, pessoal, mas vamos lá. Eu nasci um bebê normal, com 3 quilos e pouco. Minha mãe e meu pai não tinham problemas, né, de diabetes. Os meus avós já tinham, mas a minha mãe não. Minha mãe me teve muito novinha, com 21 ou 22 anos. Saúde ok, tudo beleza. Teve uma ótima gestação. Eu nasci de parto de cesariana, porque ela escolheu ser cesariana. Enfim, pessoal, e aí eu fui uma criança normal, no sentido de peso, né? Até mais ou menos os meus 6 anos de idade. Com 3 anos, os meus pais se separaram e eu senti muito a separação dos meus pais. E é bom dizer para vocês aqui também que toda a minha família paterna já traz na genética. O meu vizinho ligou a Maquita, né, pessoal? Tinha que ligar a Maquita na hora de eu estar gravando o meu vídeo, mas eu vou me embora. Porque se eu for esperar, toda hora acontece uma coisa. Vocês relevem aí a Maquita do meu vizinho, vamos que vamos. Então, dito isso para vocês, a família do meu pai sempre foi uma família de pessoas obesas, né? Eu acredito que nunca ninguém chegou no meu tamanho, mas o meu pai, em um determinado momento da vida dele, ele foi bem gordo. O meu tio, também irmão do meu pai, também teve obesidade.
Eu tenho uma irmã por parte de pai que também teve obesidade. A minha avó paterna também sofria de obesidade, mas assim, eu acho, pelo que eu me lembro, que eu convivi muito pouco com a família do meu pai, biológico, né? Eu me lembro que assim, o que chegou a ficar mais gordinho foi o meu tio. E eu não sei quantos quilos ele chegou a pesar, mas ele foi o que ficou mais gordinho. Hoje em dia ele tá magrinho, ele não fez nenhum processo de bariátrica. Eu acho que ele fechou a boca também para emagrecer. Não sei dizer o processo que ele fez. O meu pai, depois de um determinado tempo, ele também perdeu aquele peso, ficou só com um pouco de barriga. E a minha irmã, eu acredito, não sei, essa minha meia-irmã lá por parte de pai, eu não sei se ela fez, se foi só com dieta, se foi com cirurgia, o que foi, mas eu sei que ela emagreceu também. E aí ficou euzinha aqui, ou seja, eu trago na minha genética uma tendência à obesidade, né, pessoal? Então, e aí até os meus 3 anos normal, peso normal, me alimentava normal. Meus pais se separam nessa época. E aí, com 6 anos de idade, eu começo, assim me conta minha mãe, né? O meu processo de obesidade. Eu começo a engordar, ficar fora do peso. Nessa época, minha mãe correu comigo, me levou para diversos médicos, tentou fazer diversas dietas. Pessoal, fazer dieta em criança é terrível. E ela fazia, eu me lembro que ela fazia meu lanche para eu levar para a escola, frutinha, não sei o quê. Chegava lá na escola, pessoal, eu fiz uma conta na cantina da minha escola. E se não bastasse comprar os lanches para mim, eu comprava para os meus amigos também, botava na minha conta. Porque eu era dessa. Eu sempre fui coração mole e grande, pessoal. E aí, quando a minha mãe chegava na escola, de vez ou outra, tinha lá uma conta astronômica, ela ficava brava comigo, mas enfim. Ela tentou, pessoal, tentou. E aí, na época eu morava no Rio, capital, e ela me levou no médico na Zona Sul na época, e era um endócrino, acho que de criança, um médico bambambam aí. E ele disse pra minha mãe, fez exames de sangue, e ele falou pra minha mãe que essa coisa da genética ia me atrapalhar muito. E que se eu quisesse ter um corpo, um peso, né? Corpo não, um peso bom para minha saúde, eu teria que viver sempre ali, na linha da educação alimentar. E aí, pessoal, a minha mãe foi tentando, a minha mãe ia tirando daqui, tirando dali, escondia as coisas dentro de casa para eu não comer. Quando a minha mãe saía, eu caçava tudo, saía fazendo comida. E cheguei a fazer psicólogo também, e a comida, ela sempre veio na minha vida, veio a compulsão alimentar. E eu acho que uma coisa que ajudou bastante na minha compulsão, né, no meu, onde eu me perdi muito também foi com a questão da separação dos meus pais, que eu sofri muito, pessoal, sofri demais. E eu não tinha maturidade para entender aquilo tudo. Foi um processo muito traumático para mim, foi muito dolorido, foi horrível. Então eu acho que, Catarina, então você é obesa porque seus pais separaram? Não, pessoal, eu acho que tudo é um aglomerado. Eu acho que tudo me levou a tudo que eu vivi, tudo que eu passei. A obesidade, ela é uma marca que eu trago de todas as minhas más escolhas enquanto adulta, né? Porque enquanto eu era criança, minha mãe tinha o domínio, né? Mas assim, depois que eu fiquei adolescente, eu fiquei um pouco rebelde, sabe, pessoal? Então, já na adolescência eu já pesava assim. Eu me lembro que várias coisas aconteceram comigo. Primeiro que eu via, né, as minhas amigas, e eu queria usar as roupas que as minhas amigas usavam, as roupas da moda. E, pessoal, as roupas não... Se hoje em dia ainda é um pouco difícil você ter acesso à roupa de gordinho, primeiro porque são caríssimas, e segundo porque é difícil. Vocês imaginam isso? Eu tô com 46, há 30 anos atrás era mais difícil ainda.
E quando a gente encontrava roupa que coubesse na gente, eram roupas de senhoras, né? Que geralmente as senhoras é que são mais cheinhas, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas era aquele maiô preto. Pessoal, eu tomei pavor de maiô preto, não uso maiô preto de jeito nenhum. Porque eu passei a minha infância toda usando maiô preto, maiô marrom, maiô roxo, que eram as cores que as senhoras gostavam, né? Então, tipo assim, era o que tinha pra mim, não tinha outro jeito, né? Então tinha que ser aquilo. Então eu ficava assim muito frustrada, saiu. A minha autoestima sempre muito lá embaixo, mas muito demais, pessoal. E aí, né, eu não tinha outro jeito. Eu tinha que ter aquilo que cabia em mim. E assim, eu vejo fotos hoje, às vezes antigas minhas, eu digo, nossa, parecia que eu era uma senhora. Mas é porque não tinha opção. Realmente não tinha opção para mim. Então, já começou isso na minha adolescência. E aí, aquela coisa de bullying direto na escola. Eu estudei em escola particular, eu estudei em escola pública. E aí, eu sempre fui muito simpática, sempre fui muito dada, sempre fui muito amorosa. Mas quando a gente tá naquela idade da adolescência, a gente fica um pouquinho rebelde, né? E assim, eu queria ser aceita, eu queria ser amiga, eu queria ser legal, eu queria participar, e aí tipo assim, não sei dizer, não é criou um personagem, eu não criei um personagem, eu criei uma armadura, né? Então, o que acontecia? Eu tinha que ser muito legal, pessoal, eu tinha que ser muito legal, eu tinha que ser a mais legal de todos, porque assim, quando eu chegava, mudar de colégio era uma morte. Mas quando eu chegava num lugar, num colégio, eu me lembro que a partir da 5ª série, né, na minha época era ginásio, agora é ensino fundamental e ensino médio ou 2º grau, né? Eu me lembro que eu ficava assim na fila, né, para formar, para entrar para a sala, todo mundo me apontando, todo mundo rindo de mim. Nossa, pessoal, que coisa horrorosa, assim, são marcas que a gente traz. Eu me emociono ainda hoje com 46 anos, porque eu me lembro daquela garotinha que tava ali e é difícil, sabe, pessoal? É duro, é muito difícil, é muito duro. E aí eu tinha que ser a mais legal, eu tinha que conquistar as pessoas. E aí eu comecei a comprar as pessoas, né? A comprar o respeito das pessoas, a comprar a amizade das pessoas. E como é que se faz isso, Catarina? Eu sempre... eu copio o seu dever, eu faço trabalho, eu boto o teu nome. Eu te apresento para a garota que você quer namorar. Eu pago um lanche para você. Eu te dou cola na prova. E assim, sabe, pessoal? E assim sucessivamente. E aí eu me tornava quem? A Catarina. A Catarina que fazia todo mundo rir, a Catarina animada, a Catarina que chamava todo mundo para fazer trabalho na casa dela, que quando as pessoas chegavam tinha um banquete esperando. E aí eu conquistava aquelas pessoas, né? Não, a gente não pode sacanear a Catarina, a gente não pode zoar com a Catarina, porque a Catarina é muito legal, porque a Catarina faz o nosso trabalho, porque a Catarina dá cola, porque a Catarina paga lanche, porque a Catarina chama a gente pra ir pra casa dela. A gente não, Catarina não. Aqui ninguém vai zoar. Então foi uma estratégia. E na época, pessoal, isso foi orgânico, aconteceu. Hoje em dia, com 46 anos, eu vejo que foi uma estratégia que eu encontrei para poder sobreviver ali no meio escolar. E assim foi acontecendo, sabe, pessoal? E aí foi indo. Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre, sabe, eu me lembro, eu não tenho muito boas lembranças da minha época da escola, porque eu estava sempre com medo, eu estava sempre armada, eu estava sempre achando que alguém estava me apontando, alguém estava olhando para mim. Na minha época não tinha essa coisa do bullying, na minha época era encarnação e você tinha que aguentar. Hoje em dia, as escolas, as pessoas, elas estão muito mais atentas a isso, os profissionais, e eu acho isso maravilhoso, né? Porque a gente tem danos
irreparáveis, né, para a vida toda. Então, hoje em dia, graças a Deus, o progresso, a evolução, a gente tem pessoas profissionais, psicopedagogas, pedagogas, orientador educacional, os próprios professores, para impedir que isso aconteça. Mas assim, eu fui muito massacrada, pessoal, vocês não têm noção. Então, hoje em dia, eu vejo assim certas coisas, eu digo, isso aqui no meu tempo, sabe? Não é que seja certo, mas não tinha outro jeito, era normal, era assim, tinha que aturar. Não só comigo que era obesa, era a menina que tinha a trancinha do cabelo afro, era o menino que tinha o dente grande, era o menino que... A gente tinha que aguentar, sabe? Até onde a gente não suportava mais. Então, assim, eu consegui, no meu período escolar, passar por esse tipo de situação quando eu comecei a me armar, né? E, enfim, passado isso, eu cheguei no ensino médio e eu não queria mais estudar. E eu não queria mais estudar, primeiro, porque eu não queria mais ser legal. Não é que eu não quisesse ser legal. Eu queria ser a Catarina, eu queria ser uma pessoa normal, que às vezes está de mau humor, que às vezes não está a fim de fazer o dever, que às vezes não está a fim de conversar, e eu não podia fazer isso. Eu tinha que estar sempre disposta, eu tinha que estar sempre animada, eu tinha que estar sempre alegre, eu tinha que estar sempre feliz. E quando você está na adolescência para a fase adulta, você está com aquele monte de hormônios explodindo dentro de você, você passa por uma fase rebelde, a gente acha que a gente sabe tudo da vida da gente e a gente não sabe nada, mas não adianta, todos nós temos que passar por essas experiências. E aí eu falei para os meus pais, que meus pais nessa época tinham comércio, e eu falei para os meus pais que eu não queria mais estudar, que se eles me obrigassem a estudar, eu ia faltar escola, eu ia ficar na rua. Eu não queria, lógico, os meus pais, no caso a minha mãe e o meu pai padrasto. E eu preferia trabalhar, eu não queria mais conquistar ninguém, eu simplesmente queria viver a minha vida como uma pessoa normal. Sabe, aquela coisa de você estar sempre... Não, eu queria, não queria mais, eu não queria fazer mais dever para ninguém, eu não queria mais nada, né? E aí, eu sempre ouvi da minha mãe e do meu pai assim, até você fazer 18 anos, você tem que dançar o pagode aqui. Depois que você fizer 18 anos, aí você faz o que você já responde por você, que não sei o que. E aí, quando eu fiz 18 anos, o discurso deles mudaram. Aí não era mais quando eu ia fazer 18 anos. Aí era quando eu me sustentasse. E você, quando se sustentar, que você sair de casa, você faz o que você quiser da sua vida. Enquanto você estiver aqui, tem que dar satisfação, tem que fazer, tem que acontecer. E a gente fica com aquela coisa do rebelde. Eu me lembro que a minha primeira rebeldia foi fazer uma tatuagem. Eu fiz 18 anos e eu falei, eu vou fazer uma tatuagem, e eu fiz. E aí, pessoal, fui lá, fiz a minha tatuagem. Cheguei, minha mãe tinha... nós tínhamos um barzinho, uma lanchonete. Quando eu cheguei, eu mostrei pra minha mãe. Aí minha mãe fez aquela cara de tipo assim... Não gostei, né? Mas fez 18 anos, né? E dali pra cá, pessoal, depois eu fui fazendo outras e ela se acostumou. Um dia meu pai disse assim, meu pai biológico disse assim pra mim, minha filha, para com esse negócio, você tá toda rabiscada. Eu achei aquilo engraçadíssimo. Mas esse foi o meu primeiro ato de rebeldia. E teve outros, pessoal. É que nem eu já disse pra vocês aqui, não sou santa, não fui santa, mas tem coisa, hoje em dia eu paro e falo assim, gente, eu não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz, né? Tá feito. Então, voltando para a obesidade, e aí começou aquela coisa do, não, eu me assumo, eu sou gorda mesmo, eu tinha passado uma infância toda com a minha mãe tentando fazer dieta, e eu cabulando a dieta, e eu comia escondido, eu não podia ter dinheiro, que eu ia na rua comprar os negócios para eu comer, porque a comida sempre foi para mim uma fuga. A comida sempre foi para mim um acolhimento, a comida sempre foi um prazer momentâneo. E ainda hoje, pessoal, ainda hoje, eu tenho essa ciência, eu tenho essa ciência, eu tenho essa noção, mas é mais forte do que eu.
E ainda hoje tem gente que fuma, tem gente que rói unha, tem gente que toma calmante, tem gente que bebe, tem gente que usa droga e tem gente que gosta de comer, que é o meu caso. Só que depois aí eu falei, não, eu chutei o balde. Entrei numa de que quem vai gostar de mim vai gostar gorda, eu sou gorda, aquele papo tipo Thaís Carla antes da bariátrica, corpo livre, corpo gordo, corpo lindo, eu sou maravilhosa, o que vale é a minha essência, isso aqui é corpo, isso aqui... eu tinha já... O pessoal poderia falar aqui pra vocês todo o meu discurso, né? As pessoas não valem aquilo que elas é o biotipo, é o caráter, que não sei o quê, papapá. E aí, pessoal, foi ladeira abaixo. Aí foi ladeira abaixo que eu comecei a comer muito as minhas emoções. Comendo. E sabe, assim, às vezes eu me pegava comendo sem fome, mas com vontade de comer mais e mais, porque eu tenho uma compulsão alimentar. Então, assim, eu como porque quando você come, você aciona um hormônio aí que eu não vou saber falar o nome, do prazer, da felicidade, da alegria, beleza, aí você come. Eu, no meu caso, quando eu tenho esses episódios de compulsão, que eu falo assim, por que eu fiz isso? É como se, tipo assim, eu não pudesse... eu sou louca por massa. Então, assim, se eu compro uma pizza, eu preciso comer a pizza inteira. Porque se eu não comer a pizza inteira, eu não sossego. Enquanto ela não acaba, eu não sossego. Isso é compulsão alimentar. Eu já não tô mais com vontade, mas eu tô comendo porque aquilo ali eu tenho que comer. Então, assim, realmente é uma compulsão, é um vício. E eu chutei o balde, pessoal. Mas eu chutei, então eu tive uma adolescência que eu praticamente não tive namorados, gostava dos meninos e ficava calada, não me relacionava com ninguém, tinha as minhas fantasias, meus sonhos, minhas coisas, e guardava tudo pra... E quanto mais triste eu ficava, mais eu comia, quanto mais alegre eu ficava, mais eu comia. E uma relação muito difícil com a família do meu pai, com meu pai. E problemas também em casa, porque todo mundo tem problemas, pessoal. Todo mundo tem problemas, uns mais, outros menos. E eu também tive problemas sérios na minha casa. Então, tipo assim, eu meio que me vi numa situação que eu me sentia... Eu tava cercada de gente, mas eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito invisível. E hoje, com a terapia, eu consigo enxergar isso, eu consigo ver isso, né? Na minha casa, além de mim, para minha mãe cuidar, tinha os outros 2 irmãos, que eram filhos do meu padrasto, que vieram morar com a gente. Tinha uma avó acamada, então tinha uma outra avó que a minha mãe precisava da assistência. Minha mãe era sozinha para dar conta de todo mundo e da maneira dela, e eu tenho certeza que ela fez o melhor que ela pôde, mas eu sempre fui muito carente de atenção, de família. Mas como, Catarina, você tem uma família grande? Pois é, pessoal, é casa de ferreiro, espeto de pau. Mas não adianta, que tudo na vida tem o tempo. E depois dessa fase da rebeldia, eu falei, não, vou fazer dieta. Pessoal, todas as dietas que vocês imaginem aí eu fiz, do arroz, do limão, da fórmula, do Moderex, desse agora que o pessoal... esqueci o nome dele, genérico. Esse que a gente faz, as fezes saem com gordura. Eu esqueci o nome do... Eu tomei esse remédio, pessoal, junto com o Moderex. Eu não tinha ainda nem ficado menstruada. Quando eu fui no endocrinologista e ele falou isso assim, tipo, falou pra minha mãe, nossa, mas o médico passou isso pra ela, ela não menstruou ainda. Isso é um absurdo, sabe? Pra vocês verem, eu menstruei com 12 anos, como a minha mãe sempre lutou comigo por causa desse negócio da obesidade. Aí o médico uma vez me passou uma fórmula pra eu tomar, eu adolescente, assim, criança, me deu um sistema nervoso, me deu um negócio dentro de mim, eu quebrei meu quarto todo, chorando, sabe? Então, assim, tem sido duro até aqui, sabe, pessoal? Tem sido difícil.
Porque a obesidade, ela te rouba tudo. Te rouba tudo. A obesidade me roubou o direito de estudar. A obesidade me roubou o direito de construir uma família. Porque eu tive relacionamentos e teve uma época da minha vida que eu queria ser mãe. Que isso também não é uma coisa que me dói. Porque eu sempre fiquei cercada de crianças. Mas assim, teve uma época da minha vida que eu queria ter minha casa, queria ter meu marido, queria ter meus filhos. Esse sempre foi o sonho dourado da minha vida. Então, é mais difícil, né, pessoal? Tive alguns maridos que não me valeram de nada, mas mais queriam se aproveitar de mim. Mas eu, sinceramente, pessoal, a obesidade te rouba, porque te rouba as oportunidades. Não é todo mundo que quer estar casado com uma mulher gorda. Não. E aqui, pessoal, é sem filtro, tá? Sem filtro. Tem mulheres gordas que têm a sorte de encontrar homens. Homens. Não moleques, não meninos, não garotos. Homens. E eu acho ótimo. Só que assim, é 1 em 1 milhão, é uma sorte. Entendeu? Eu encontrei algumas pessoas, mas elas não valeram a pena, né? Então, hoje em dia, eu até digo assim, ai meu Deus, graças a Deus que eu não botei filho no mundo. Não botei por conta da obesidade, porque eu tinha medo, porque existem muitas mulheres gordas que têm filhos, a própria Thaís Carla é um exemplo, e eu tinha medo, né? Meu Deus. E eu não tinha medo por mim. Eu tinha medo pelo meu filho, de meu filho ficar grávida, obesa, daquele jeito que eu sempre fui. E o meu filho, o meu vizinho não desiste da Maquita, continuando. E o meu filho nascer com algum problema, alguma sequela devido à minha obesidade. E eu não me perdoaria nunca por isso. Então, assim, a obesidade, ela foi ceifando os meus sonhos. E a vida foi seguindo, né? E as coisas foram acontecendo, e eu botei na minha cabeça. Aí tinha uma época que eu fazia dieta e emagrecia, uma dieta maluca. Eu achava que não. Aí cismei que remédio não era bom para eu tomar remédio. Que se remédio fosse bom, a população dos Estados Unidos era toda magra. Eu tinha sempre uma resposta para isso, porque lá o índice de obesidade é muito grande, né? Então, que eu tinha que conviver com aquilo, que eu não ia viver me limitando. Aí eu pensava assim, poxa, eu não consegui estudar, eu não consegui ter a minha família, que era uma coisa que eu queria muito, 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 muito. E eu também não posso comer, que é uma coisa que eu amo. Ah, não, gente, aí também já é demais. Aí é abrir mão de tudo, eu não quero abrir mão de tudo. Então, ao mesmo tempo que a comida ela me levava para o fundo do poço, ela me abraçava, sabe, pessoal? Então, as coisas foram acontecendo. E aí eu fazia minhas dietas malucas. Eu fiz uma dieta, a última dieta séria que eu fiz, deve ter uns 6 anos atrás, ou 7. Eu tive um start quando eu estava dentro de uma casa de festa aqui em Saquarema, e a gente estava tendo, foi no final de ano, foi em dezembro, e a gente estava tendo estava acontecendo um bingo beneficente em prol de uma ONG de animais. E eu sempre gostei dessas coisas, e eu tava nessa ONG. Não, mentira, eu tava nesse bingo, tava minha mãe, a cidade toda tava nesse bingo. E eu, do nada, pessoal, eu comecei a passar mal, não sei se foi o calor, comecei a passar mal, e aí do nada, né, do Neida, eu levantei, eu falei assim, eu vou pra varanda, tinha um varandão, assim, um deck, né, que dava pra lagoa, eu falei assim, eu vou vou ali fora tomar um ar. Dezembro, muito calor, não tinha ar-condicionado. Quando eu levantei, pessoal, eu caí e não vi mais nada. Quando eu acordei, eu tava com chamaram a ambulância, tava com paramédico, minha mãe berrando, desesperada, todo mundo em volta de mim, todo mundo olhando. Nossa, foi uma vergonha, pessoal, que eu senti. Uma vergonha. Viram a minha glicose, estava boa. Nem me lembro se aferiram a minha pressão. Perguntaram se eu tava. Aí o médico disse que eu tinha tido um mal-estar por causa do calor, excesso de peso. Eu me lembro que tinha uma amiga minha lá, eu nem vim, eu tava dirigindo, eu nem trouxe o carro.
O marido dela veio me trazendo até em casa, assim, eu tava no final do salão, aí eu fui passando, assim, a cidade toda, todo mundo me olhando, com aquele sentimento de, ai, será que ela... Eu fico imaginando, a pessoa deve ter achado assim, teve um infarto e morreu, né? E ali eu falei, não, tem que dar uma parada aqui. E assim, eu fiquei muito mal, pessoal. Mas muito mal mesmo. Nossa, foi uma vergonha, mas sem brincadeira, pessoal. Tinha mais de 500, não sei se 500 pessoas, mas tinha muita gente. E aí eu comecei a fazer uma dieta ao meu modo. Ah, não vou fazer dieta com médico. Dieta é fechar a boca e fazer exercício. Dieta, aquela coisa do eu não quero pedir ajuda, eu posso sozinha. E aí eu fiz quase um ano essa dieta, pessoal. E eu perdi peso pra caramba, pessoal. Eu perdi muito peso. Foi quando eu fui para 160, 170 quilos, entre 160 e 170. Né? Eu me lembro que na época eu perdi 60 quilos, pessoal. Eu perdi 60 quilos em um ano, só com a alimentação e caminhando. Só que eu tava mais nova, eu tinha mais fôlego. E aí eu comecei. E aí eu consegui, pessoal, segurar esse peso aí uns anos. Hein? Eu ficava oscilando entre 160 e 170, 160 e 160. Eu não emagreci mais, mas eu também não engordei. Aí ficava nessa oscilação. E aí veio a minha... Aí conheci o meu ex-noivo, a gente começou a se relacionar, ficamos 3 anos juntos, e aí terminamos. E aí, pessoal, eu já no final do relacionamento, eu já tava chutando balde, e eu engordei 30 quilos, ou seja, eu engordei e desencadeou tudo de novo. E eu vi que eu não podia mais sozinha, não tinha forças, sabe, pessoal? Eu não tinha forças mais para lidar com aquilo sozinha. E foi exatamente aí que eu falei assim, vou deixar para lá, vou deixar na mão de Deus. Se tiver que morrer de tanto comer, de ser gorda, eu vou morrer. Eu não quero mais, eu não quero mais me preocupar com isso, eu não quero mais viver no sentido de não me matar, nada disso não, mas assim, eu não quero mais desistir de emagrecer, sabe? Desistir. Pra quê? E aí foi quando eu tive a ideia do canal e em seguida eu tive uma pessoa que foi a primeira pessoa a me dar a mão nesse árduo caminho, que é a minha nutricionista, e eu não vou falar dela nesse vídeo, pessoal, porque ela é uma pessoa muito especial para mim, e ela merece um vídeo só para ela, e em breve vocês vão conhecer a Audrey Sobrinho, que é a minha nutricionista. Eu já tenho, assim, um carinho enorme por ela, eu já tenho ela como uma amiga, não é nem mais como uma profissional, como uma amiga. E aí, desde maio, nós estamos juntas aqui nesse processo e muitas coisas estão acontecendo e eu vou compartilhar tudinho com vocês, pessoal. Porém, contudo, todavia, toda a história tem um início. E esse vídeo aqui conta mais ou menos, bem resumidamente para vocês, pessoal, o início da minha história com a obesidade. E eu espero que um dia... eu aqui mesmo, nesse bate-canal, eu possa estar contando para vocês o final dessa história. A gente sabe que a obesidade é uma doença, ela está muito ligada às emoções, e que por mais que a gente consiga a vitória de chegar num peso adequado para a nossa saúde, a gente precisa continuar lutando contra a obesidade, porque ela volta assim, ó, piscou, ela volta. Então é uma luta para as pessoas que operam e fazem a bariátrica, para as pessoas que tomam medicação, para as pessoas que vivem na reeducação alimentar. É aquela coisa, é um dia de cada vez e a gente não pode desleixar, porque se a gente desleixar, começa. Nesse processo meu, já falei para vocês que eu tive 3, na verdade eu tive duas escorregadas, né? Essa 3 que eu já comentei no vídeo anterior, que foi quando eu fui passar o final de semana lá com a Adriana, eu fui consciente de que eu não ia fazer dieta.
Mas essas 2 vezes que eu pedi lanche em casa, no meio do meu processo, ai, é maravilhoso. Ai, você come aquilo, ó, você chega a salivar. Quanto tempo que você não comia um pão, um hambúrguer, sabe? Eu tô fazendo, tô num período de dieta agora sem lactose e sem glúten. Então é muito difícil pra mim. Mas que você come aqueles negócios todo gorduroso, cheio de maionese, delicioso. Porque quem disser que não é delicioso é mentira. É o veneno que você come. E aí o que aconteceu? Aí você come, ai que prazer, ai que maravilha. Aí tipo assim, passa meia hora. Isso acontece comigo, tá, pessoal? Eu penso assim, por que você fez isso, Catarina? Tu deixou o sanduíche te ganhar. Eu não acredito que você deixou o sanduíche te ganhar. O sanduíche te ganhou mais uma vez, não acredito nisso. E aí vem uma culpa, pessoal, uma culpa, como se eu tivesse matado alguém. É um negócio que me corrói, que sabe, que eu fico assim, mal. Mas às vezes é muito mais forte do que eu. E tudo bem, o problema não é escorregar, como a minha Nutri fala pra mim. O bom é que a gente não escorregue, mas o problema não é escorregar. O problema é que muitas vezes quando a pessoa escorrega, ela escorrega e não volta mais. O problema é, escorregou hoje, amanhã é outro dia, começa tudo de novo, começa tudo do zero. E é isso, pessoal. Então, se você tá nessa situação que eu tô, se você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, você não está sozinho, você não está sozinha, nós estamos juntos. E eu quero dizer para vocês que no meio desse processo a gente pode e deve viver, sair, rir, brincar, namorar, independente se você tá gordo, se você tá gordinho ou gordão. Né? Você é uma pessoa, você é um ser humano e você tem o direito e o dever de se amar e não de ficar se escondendo. O processo é longo e a gente vai vivendo o processo e vivendo também a nossa vida, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Eu já contei aqui para vocês como é que começou o histórico da minha obesidade. No próximo vídeo em que eu for falar disso, né? No próximo quadro, que vocês vão escolher o nome aqui embaixo, eu venho falando mais experiências, venho contando, porque eu quero falar com vocês tudo, desde lá do início, tá? Para chegar até onde eu estou. E eu vou chegar até onde eu estou, no momento que eu estou. Então, foi assim que começou a minha história com a obesidade. Tá bom, pessoal? E ao mesmo tempo que eu tenho muitos sonhos de me ver uma Catarina mais magra, de me ver uma Catarina mais saudável, de me ver uma Catarina mais ágil, eu tenho muito orgulho dessa Catarina que eu sou hoje, com 189 quilos. Muito orgulho da pessoa que eu sou, da mulher que eu sou, porque com essa Catarina aqui de 189 quilos é que tá lutando bravamente para eu chegar numa vitória. Então, eu não tenho que ter vergonha da Catarina de 189 quilos. Eu tenho que ter orgulho dela. Então, tenho orgulho de você. Tá bom, pessoal? Dito tudo isso, se você gostou do meu vídeo, se você conhece alguém que você acha que esse conteúdo vai fazer a diferença, encaminha, compartilha para essa pessoa. Ajuda a gordinha a crescer. Nós somos uma grande família, pessoal, uma grande família e eu conto com vocês. Gostou? Curte, comenta e compartilha, tá bom? Que o Papai do Céu nos abençoe. Um beijo gigante para vocês. Até breve, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau, pessoal.